Boa noite, meus queridos amigos do Brasil. Estamos de volta para mais uma noite de estudos com vocês, relembrando a felicidade de poder estar aqui na Ásia Menor, especificamente na atual Turquia, para estudarmos juntos as raízes, as marcas e toda uma herança espiritual deixada pelos sucessores de Jesus, como nós já vimos em noites anteriores. Hoje, depois de ter estudado ontem a comunidade de Laodiceia, a última das 7 comunidades da Ásia Menor, chamado por muitos de 7 igrejas do Apocalipse, nós estudamos Laodiceia ontem e hoje nós começamos o dia estudando a comunidade de Filadélfia. Essa comunidade ela fica atualmente na cidade turca chamada Alaşehir. E a palavra Filadélfia em grego significa amigo dos irmãos. Amigo, filo, adelphos, irmão. Amigo dos irmãos. Filadélfia era famosa pelos seus vinhos, uma vez que na região se cultivava o melhor uva da Turquia. Ali se venerava o deus do vinho, cujo nome grego era Dionísio, e o nome latino ou romano, Baco. Segundo alguns pesquisadores, a cidade foi muito próspera durante o período romano, sendo por isso conhecida como a pequena Atenas. Como todas essas cidades daqui da Turquia, ela também sofreu um terremoto, e hoje a gente tem marcas daquela época que nós visitamos e nos deixou muito felizes, muito gratificados pelo aprendizado. Atualmente, quando a gente entra em Filadélfia, nós nos defrontamos com suas ruínas e dentre elas está um edifício retangular de 6 pilares feitos de pedras recicladas com a estrutura superior de ladrilhos, cujo nome está escrito em inglês, Igreja de São João. E ali, nós, ouvindo depois das explicações arqueológicas e históricas da nossa guia Sheffica, nós podemos ler para os nossos irmãos e comentar um pouco a mensagem que Jesus enviou à comunidade cristã que vivia ali no primeiro século, pelas suas perseguições, pelas suas dificuldades, pela influência material de muitos fatores, como nós vamos ver no estudo de outras comunidades. Nós podemos ler aqui e comentar um pouquinho com vocês esta carta maravilhosa que Jesus enviou através da psicografia de João lá na ilha de Patmos. A carta diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: assim diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Então aqui está uma qualificação de Jesus, como mostra Mateus no seu evangelho, da genealogia da descendência de Davi, da tribo de Davi, mostrando ser o Messias. E aqui João traz exatamente a identificação dele como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E a recomendação de Jesus é a seguinte: conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem poucas forças, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés, e reconheço que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro,
para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, de junto do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às comunidades ou igrejas. Esta mensagem você pode conferir, está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Aqui nós fazemos alguns comentários acerca que vamos trazer para vocês. Fora Esmirna, Filadélfia é a única comunidade da qual João não fala mal nem condena. No início de sua carta, apresenta Jesus como verdadeiro e o que tem a chave de Davi, a chave que abre a cidade sagrada de Jerusalém. Deus também menciona esta chave em Isaías 22:22. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará, quando fechar, ninguém abrirá. Exatamente o que Jesus repete aqui através de João, do nosso grande profeta messiânico, presílico Isaías. Aqui se trata da chave da morte e do Hades mencionado em Apocalipse 1:18. Com elas se chega ao escatológico reino de Deus. A porta fechada representa o irrevogável ou a irrevogável perda da oportunidade de entrar, enquanto a porta aberta representa o próprio Deus através do qual se pode entrar no reino dos céus. As palavras de João deixam transparecer que os cristãos de Filadélfia são bem poucos e bem pobres. Poucos e pobres, porém não tinham abandonado sua fé. Igualmente aos judeus de Esmirna, os de Filadélfia são acusados de ser a sinagoga de Satanás, ou seja, judeus não verdadeiros, mas só de aparência. No entanto, estes falsos judeus chegaram à comunidade cristã e reconheceram que o Altíssimo amava os verdadeiros crentes, uma vez que a comunidade de Filadélfia tinha seguido o exemplo da paciente resistência de Jesus. Foi realmente uma comunidade muito obediente, muito perseverante, muito cheia de fé. E por isso, de todas as igrejas, foi a mais elogiada. De todas as comunidades, de todos os grupos que formavam o cristianismo primitivo, os irmãos de Filadélfia foram realmente os que mais prosperaram em espiritualidade e em amor. Embora tivessem pouco poder, os cristãos de Filadélfia tinham sabido manter a palavra de Jesus. Se não abandonassem sua fé, seriam recompensados depois da iminente segunda vinda e chegada a hora do juízo final. Estariam eles perante Jesus. Uma das recompensas prometidas é que o vencedor seria uma coluna do santuário de Deus para sempre. A palavra grega estilos significa coluna ou suporte, tanto na primeira como na segunda revelação, ou seja, tanto no Velho como no Novo Testamento, sendo usada no sentido literal e metafórico. Supostamente, podemos pensar que a metáfora se refere às duas colunas que decoravam o palácio de Salomão, como está escrito lá no 1 de Reis 7:21 e 2 Crônicas 3:17. Salomão construiu uma coluna à esquerda e outra à direita, chamadas Booz e Jaquim, respectivamente. A coluna tinha 3 nomes: Deus, Jerusalém e Cristo. Essa é a visão escatológica final de João no Apocalipse,
que descreve a esperança daquele que acredita em Deus e em Jesus, que é a cidade celestial que descerá dos céus como a noiva de Jesus. Os que tiverem sido identificados como vencedores serão seus cidadãos. Aqui a gente pode se lembrar do que nós vivemos agora, a transição planetária. Aqueles que perseverarem serão vencedores, segundo a promessa do próprio Jesus. Aquele que perseverar até o fim, vencerá. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser chamado filho de Deus. Portanto, aqui ele fala de uma esperança. Ele fala de uma conquista. Ele fala de uma recompensa que ele dará a todos aqueles que viverem o seu evangelho em essência. Daqueles que não se envergonharem de serem amorosos, fervorosos, e que possam sempre, por amor ao Cristo, servir ao seu semelhante em qualquer circunstância, em qualquer necessidade. É uma carta, como vocês estão vendo, muito significativa para nós cristãos. E depois que a gente leu essa carta para o grupo, explicamos, comentamos e agradecemos a Deus a oportunidade de estar ali, todos nós unidos, 23 brasileiros, na Ásia Menor, no local onde existia uma comunidade que foi firme e fiel às promessas do Cristo, não abandonou o Evangelho, sofreu perseguição, sofreu angústias, mas não desistiu. E para esses, Jesus não deixou de mandar uma palavra de conforto, de ânimo e de confiança no futuro. Isso nós fizemos ver ao grupo como é grande a nossa responsabilidade em estar aqui numa missão espiritual. Não estamos preocupados em fazer turismo. O nosso grupo é bem maduro, graças a Deus. Todos são voltados para buscar a essência do testemunho e do amor que todos esses sucessores e seguidores de Jesus do primeiro século deixaram pelos caminhos por onde passaram. Nós estamos muito felizes de poder dar esse testemunho para vocês, de poder dizer que nós estamos representando, graças a Deus, à altura, todo o testemunho de Jesus e do Evangelho. É maravilhoso, meus queridos irmãos do Brasil, constatar isso todos os dias, em por onde passamos. Hoje visitamos Filadélfia, visitamos a comunidade que foi fundada em Sardes e em Tiatira. Mas aqui eu apresento a vocês a história da comunidade de Filadélfia, que na verdade tem, até nos Estados Unidos tem uma cidade com esse nome. E alguns grupos dos nossos irmãos protestantes se intitulam Igreja de Filadélfia, com a metáfora de se acharem que estão realmente fiéis, fervorosos, cheios de esperança dos ensinamentos do Cristo. Gostaria de agradecer do fundo do nosso coração essa oportunidade que o Cristo está nos dando de representar o nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, país do Cruzeiro do Sul, aqui na Ásia Menor, onde estamos até o momento, graças a Deus, protegidos, sem nenhum acontecimento de transtorno, nem de adversidade. E isso é mais um motivo de júbilo, de alegria e felicidade de poder trazer esse testemunho para vocês. Amanhã daremos continuidade ao nosso estudo e estaremos, se Deus quiser, mostrando para vocês os resultados das nossas pesquisas todos os dias, por onde Paulo, João e Maria passaram aqui na Ásia Menor. Fique com Jesus, paz para o Brasil, paz para este planeta Terra,
e paz aos nossos mentes e aos nossos corações. Que Deus os abençoe sempre.